Êxodo capítulos 16 e 17 concentram em poucos versículos algumas das manifestações mais extraordinárias do agir de Deus registradas na Bíblia. Maná do céu, água da rocha, intercessão de Moisés. Em aproximadamente 45 dias após a saída do Egito, Israel presencia uma sequência de intervenções divinas que moldariam a identidade daquele povo, ou pelo menos deveria moldar. Antes de chegar ao Sinai, antes da entrega formal da lei dos 10 mandamentos, Deus já estava ensinando quem Ele era, como seu povo deveria aprender a caminhar com Ele também. Até esse ponto da narrativa, aqui no capítulo 17, Israel já havia visto as 10 pragas do Egito, sinais públicos do poder de Deus sobre Faraó, sobre os deuses do Egito, sobre a própria criação. Já havia experimentado a libertação de séculos de escravidão, atravessado o Mar Vermelho em seco, viu os carros de Faraó sendo destruídos diante dos próprios olhos, cantaram louvores, eles provaram de águas amargas, que foi transformadas em águas potáveis, em Mara, descansaram em Elim, a terra de fontes e palmeiras. Quando chega no capítulo 16, recebem pão do céu diariamente, o maná, carne enviada por Deus, água jorrando da rocha e, por fim, venceram uma guerra contra os amalequitas, sustentados pela intercessão de Moisés. Em menos de 2 meses, Israel viu mais milagres do que muitas gerações testemunharam ao longo de toda uma vida. E ainda assim, dentro desse mesmo intervalo de tempo, a Bíblia registra uma sucessão constante de murmurações, reclamações que começaram ainda no Egito, quando a pressão aumenta e o povo prefere a previsibilidade da opressão ao risco da liberdade, continuam diante do Mar Vermelho, quando o medo transforma o livramento recente em esquecimento e o passado escravizador passa a parecer melhor do que o caminho com Deus. Surge também em Mara, quando a água amarga se revela, e ali eles revelam uma fé condicionada a expectativas imediatas. Reaparece no deserto de Sim, quando a falta de alimento leva o povo a idealizar o Egito e duvidar da continuidade da provisão de Deus. Se manifesta também de forma silenciosa quando alguns tentam guardar o maná, revelando ansiedade e necessidade de estar no controle. E também quando o sábado é violado, mostrando resistência à ordem de Deus. Mas o auge mesmo é em Refidim, quando a murmuração se transforma em contenda e o próprio Deus aqui é colocado à prova com a pergunta: o Senhor está no meio de nós ou não? Ainda tinham dúvidas. O contraste aqui é inevitável. Muitos milagres, pouco tempo, murmuração recorrente. Isso revela uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Milagres impressionam, mas não produzem maturidade automática. A murmuração no texto bíblico não é tratado como um desabafo em tempo de crise, mas como uma postura espiritual contínua de resistência, de incredulidade, de instabilidade. Cada reclamação revela uma mentalidade escrava, uma memória seletiva que esquece a opressão e se apega apenas ao conforto, uma fé dependente das circunstâncias, uma incapacidade de confiar em Deus sem exigir garantias imediatas. Por isso, a geração do deserto não se torna conhecida como o povo que confiou, mas como a geração que provocou o Senhor. Quando a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, olha para Israel nesse período, ela não faz para exaltar suas conquistas, mas para advertir aqueles que viriam depois. Eles caminharam sobre a nuvem, foram guiados pelo fogo, comeram do maná, beberam da rocha e ainda assim erraram de coração. Se você for lá em Hebreus, no capítulo 3, o verso 7 ao 10,
você vai ver que a resposta de Deus para essa geração não foi favorável. A presença de Deus nunca faltou. O que faltou foi constância na fé. A murmuração não anulou a fidelidade de Deus, mas impediu que aquela geração permanecesse no propósito. Canaã continuou existindo, a promessa não foi revogada, o que mudou foi quem entrou na promessa. A geração de Moisés ficou conhecido como os que saíram, mas nunca entraram. O deserto não foi o problema foi a mentalidade. E é exatamente por isso que a Bíblia não nos chama a evitar desertos, mas a não repetir o coração daqueles que caminharam neles sem confiar plenamente em Deus. Porque uma das maiores negligências da vida cristã não é cair, mas é levantar e continuar não sendo exemplo para ninguém, de absolutamente nada. Quando trazemos isso para a nossa própria caminhada cristã, a pergunta se impõe com ainda mais força. Hoje, quanto tempo nós temos de caminhada com Deus? 45 dias ou anos de presença fiel que nunca nos desamparou? Quantos milagres nós já vimos? Quantas orações Deus já respondeu? Quantas portas Deus já abriu? Quantos livramentos silenciosos Deus já nos deu? Provisões inesperadas, experiências reais que nós já tivemos. Será que tudo isso foi suficiente para que alguém nos olhe e diga: ali vai uma referência de fé? Ou o céu ainda precisa advertir outras pessoas dizendo: não façam como ele, não façam como ela? A grande questão nunca foi se Deus fez o suficiente. Isso já foi respondido ao longo de toda a história bíblica. A questão é se essas intervenções nos formaram ao ponto de nos tornarmos pessoas confiáveis no processo. Porque no fim alguns serão lembrados como aqueles que viram milagres. Outros serão lembrados como aqueles que creram. Aqueles que permaneceram quando o caminho ficou mais longo e também muitas vezes mais difícil. Que a nossa caminhada seja exemplo para alguém. Que possamos ser exemplo de alguma coisa, pelo menos de fé, de perseverança, de oração, de paciência, de mansidão, domínio próprio, de temperança, bondade, generosidade, que possamos frutificar o fruto do Espírito. Que quando alguém nos observe, não veja apenas alguém que experimentou Deus, mas alguém cuja vida foi moldada por essa experiência. E que possam dizer com verdade e sem ressalvas: ali vai alguém que confiou em Deus de tal maneira que a sua caminhada se tornou testemunho e não advertência. Que possamos ser exemplos para outras pessoas, para que vivam da mesma forma que vivemos e não o contrário. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o nosso coração seja sensível à sua voz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.